meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa apostila de matemática. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar. Espero que entendam bem o assunto, espero que gostem do vídeo também. Então, vamos lá! Esse é o cronograma de vocês semanal. Nele vocês vão se basear para dar sequência na apostila. Nesse vídeo eu vou estar explicando sequência por sequência de cada página da nossa apostila de matemática. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de quando fazer, qual que é a ordem, aonde que eu tenho que fazer, vocês vão usar esse cronograma como base do que precisa ser feito essa semana na nossa apostila de matemática, tá certo? Então, vamos lá para a página 10 da nossa apostila, compondo e decompondo. Nós vamos ler com atenção e responder as questões dessa página. Vocês lembram que a gente fez vários exercícios de compor e decompor nas nossas aulas presenciais lá na escola em março? O que antes a gente fazia com as 3 ordens de centenas, dezenas e unidades, vamos utilizar agora a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar, mais conhecida como nosso mil. Para representar a ordem das unidades de milhar, que é o nosso mil, nós vamos usar as fichas rosas na nossa apostila de matemática. Ali nós temos uma primeira questão para vocês observarem. Que número as fichas coloridas a seguir estão formando? Nós conseguimos observar que a gente tem uma ficha rosa de 1000, uma ficha azul da centena de 200, uma ficha amarela de dezena de 60 e uma ficha verde de unidades que temos o número 8. Qual número vocês acham que forma? 1268. Na próxima questão, vocês vão escrever a decomposição desse número representado pelas fichas coloridas do lado. Nas fichas a gente consegue observar o número 1257. Vocês vão decompor, ou seja, vocês vão fazer o mesmo procedimento que a questão de cima, só que vão utilizar o número 1257. Meus amores, o nosso sistema de numeração é posicional, porque o valor de cada número, de cada algarismo, depende da posição que ele ocupa na escrita do número. Como, por exemplo, no nosso número 1257. O número 7 está posicionado na casa das unidades, então ele só vale 7 unidades. O 5, ele está posicionado na casa das dezenas, então ele não vale somente 5, ele vale 50. O número 2 está posicionado na casa das centenas, então o 2, por estar nessa posição, vale 200. E o 1, por estar posicionado ali naquela casinha que a gente chama de unidade de milhar, ele vale 1000. Então, ali na próxima atividade, vocês vão escrever o valor posicional de cada algarismo do número 1257, igual a professora acabou de decompor para vocês. Agora, nós vamos na página 11 da apostila de vocês para resolver essas atividades. Número 1. Represente no ábaco o número indicado. Em seguida, escreva a decomposição dele. Ali naquele quadro abaixo, nós temos um número, que é o número 3592. No lado, nós temos um ábaco que está vazio. Nós vamos preencher ele igual fazíamos na escola, colocando bolinhas. Vocês podem fazer colorido, só não pode usar caneta. Lembrando vocês que agora nós temos mais uma ordem no nosso ábaco, que é a ordem da unidade de milhar. E ao lado nós temos um espaço que é para fazer a decomposição desse número. Número 2. Componha o número das fichas coloridas a seguir. Nós temos então uma decomposição e nós vamos compor essas fichas, ou seja, nós vamos montar o número que forma.
Ali nós temos uma ficha rosa de 5.000, uma ficha azul de 600, uma ficha amarela de 80 e uma ficha verde de 4. Qual número será que forma? Na número 3, nós temos uma situação. Pedro está vendendo sua bicicleta e representou o preço em reais no ábaco. Letra A. Qual o preço da bicicleta? Então, ali no lado direito, nós temos um ábaco que representa o valor que o Pedro colocou sua bicicleta à venda. Letra B. Qual o algarismo das centenas? Então, qual que é o número que representa a ordem das centenas naquele ábaco? Letra C. Qual o valor posicional do algarismo da quarta ordem? Vocês lembram que na página anterior nós fizemos um exercício sobre o valor posicional dos números? Vocês vão identificar qual que é o número da quarta ordem e vão colocar qual que é o valor posicional dele. Se é 1, é 1.000, se é 2, é 2.000, se é 3, é 3.000 e assim por diante. Letra D. E do algarismo da segunda ordem? Então, vocês vão colocar o valor posicional do algarismo da segunda ordem. E letra E, escreva o preço da bicicleta com palavras. Feito isso, nós vamos para o número 4. Decomponha o número representado no quadro de ordens e escreva-o por extenso. Nesse quadro vermelho, nós temos um número. No quadro em branco do lado, vocês vão decompor esse número e vão escrevê-lo por extenso, ou seja, vão escrever o número com palavras. Agora, na página 12, nós vamos para a questão número 5. Bruno e Luana escreveram no quadro o número 1.357, usando apenas algarismos. O Bruno escreveu daquela forma e a Luana dessa outra forma. Quem acertou? O Bruno ou a Luana? Número 6. Compondo o número 2.000 mais 300 mais 1, temos... Ali a gente vê 3 opções. Qual delas é a resposta correta? E de que forma a gente lê esse número? Vocês ali vão escrever por extenso como que a gente lê esse número. Número 7. Pinte a porta das casas abaixo com as cores indicadas pela decomposição de cada número. Ali nós temos 3 opções de lápis de cor: o vermelho, o verde e o amarelo. Abaixo a gente consegue observar 3 casas. Cada uma tem um número em cima da sua portinha e a portinha é branca. Na primeira opção nós temos o lápis de cor vermelho. No vermelho nós temos uma unidade de milhar, 8 centenas e 9 unidades. Vocês vão ver ali qual casinha que representa esse numeral e vão pintar da cor de vermelho. A segunda opção é a cor verde, que representa 8 unidades de milhar, 1 centena e 9 dezenas. E a terceira opção, que é o lápis amarelo, representa 9 unidades de milhar, 8 centenas e 1 unidade. Agora eu quero que vocês olhem para a apostila de vocês e observem esses 3 números. Agora eu quero saber o que vocês observam em relação aos algarismos usados para escrever os 3 números. Vocês perceberam que para formar esses 3 números, a gente utilizou 4 algarismos iguais, só que em posições diferentes. O 8.190, o 9.801 e o 1.809 são formados pelos mesmos 4 algarismos, que é o número 1, número 0, número 8 e número 9. A partir desses 4 algarismos, nós conseguimos fazer outros números, como 1.089, como 8.019, como 9.018,
entre muitos outros numerais que são possíveis fazer utilizando 4 números. Lembrando que para formar um número de 4 ordens, o número 0 não pode ocupar a 4ª ordem. Sabendo dessas informações, vocês vão formar outro número usando esses 4 algarismos, mas não pode ser nenhum desses que eu coloquei aqui, tá bom? Antes de dar continuidade na nossa apostila, eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez uma rua chamada Quadro de Ordem. Nessa rua havia uma casa e nela vivia uma família muito feliz. O sobrenome dessa família era Unidade Simples. Essa família tinha 3 filhinhos. A mais nova se chamava Unidade, o do meio Dezena e a mais velha era mais conhecida como Centena. O pai dessa família gostava muito de organização e sempre que saía com seus filhos, colocava os 3 em ordem. A primeira ordem, que é a pequena unidade. Na segunda, seguia a dezena. E na terceira ordem, e muito esperta, seguia sorridente a grande centena. Tudo ia muito bem, mas vejam só! Mudou-se para essa rua uma nova família. E para surpresa de todos, essa família também tinha 3 filhos. E vocês não vão acreditar. Seus nomes eram Unidade, Dezena e Centena. E como vocês devem saber, quando temos 2 amigos com o mesmo nome, sempre chamamos um deles pelo sobrenome. Os vizinhos, então, passaram a ser conhecidos como Unidade de Milhar, Dezena de Milhar e Centena de Milhar. Afinal, esse era o sobrenome da família. Com a amizade das famílias passaram a sair juntas. E sempre que isso acontecia, o pai da família das Unidades Simples arranjava um jeito de organizar todos em uma ordem. Primeiro, a pequena unidade, na segunda ordem vinha o dezena, na terceira ordem a centena. Então, vinham na sequência a 4ª ordem a unidade de milhar, na 5ª ordem a dezena de milhar e na 6ª ordem centena de milhar. Um belo dia, algo surpreendente aconteceu. Uma nova família mudou para a Rua Quadro de Ordem. Mas essa história fica para um outro dia e eu desconfio que ela nunca vai ter fim. E vocês? Agora nós vamos iniciar a página 13 da nossa apostila de matemática. Comparando números. Murilo tem uma sorveteria em Salvador, no estado da Bahia. Ele anotou as quantidades de alguns picolés vendidos no último verão. Ali embaixo, então, nós conseguimos observar uma planilha que o Murilo fez sobre a quantidade de picolés que ele tinha, para ele ter um controle melhor na hora da venda, né? No sabor cajá, a gente consegue observar uma caixa grande, onde está escrito 900 picolés. Uma caixa pequena, que está escrito 50 picolés, e mais 7 unidades de picolés de cajá. Depois observamos o sabor graviola. Observamos uma caixa com 1000 picolés, a outra caixa média com 200 picolés, uma caixa menor com 40 e mais 5 unidades de picolés de graviola. O próximo picolé que Murilo tem na sua sorveteria é o de sapoti, que é uma fruta típica também da Bahia. Ali nós vimos uma caixa grande com 2000 picolés, outra pequena com 60 e mais 5 unidades de picolés de sapoti. E o último picolé é o de cupuaçu. Murilo tem uma caixa de 900 picolés e outra caixa pequena de 70 picolés, mais 2 picolés avulsos de cupuaçu. A partir dessas informações, qual sabor de picolé foi o mais vendido nesse verão?
Agora nós vamos responder essas atividades e vamos usar como base a página número 13 sobre a sorveteria do Murilo, que fica em Salvador, na Bahia. Número 1. Complete a tabela a seguir com a quantidade de picolés de cada sabor vendidos. Então, é aqui nessa planilha que nós vamos escrever os numerais da quantidade de picolés de cada sabor. Agora, vamos comparar a quantidade de picolés vendidos? Letra A. Vamos comparar apenas o cajá e o cupuaçu. Desenhe argolas nos ábacos para representar a quantidade de picolés vendidos de cada um dos sabores. Então, nós só vamos observar os sabores de cajá e o de cupuaçu. E vamos desenhar naqueles ábacos as argolas que correspondem à quantidade de cajá e de cupuaçu. Após o desenho, vamos responder qual sabor foi o mais vendido, cajá ou cupuaçu. Para responder a pergunta, comparamos a quantidade de argolas em cada pino. Nos pinos das centenas, temos a mesma quantidade de argolas, ou seja, 9. Comparamos então a quantidade de argolas dos pinos das dezenas. Veja que 5 dezenas é menor do que 7 dezenas. Já podemos parar por aqui e dizer que 957 é menor do que 972, ou 972 é maior do que 957. Agora, nós vamos comparar os picolés de graviola e sapoti. Desenhe as argolas nos ábacos para representar a quantidade de picolés vendidos desses sabores. Qual sabor de picolé foi o mais vendido? Vocês vão fazer a mesma coisa que na página anterior. Vão desenhar com capricho as argolas nos ábacos conforme a quantidade correta de picolés da sorveteria do Murilo. Agora, observem que nessa situação da graviola e do sapoti, basta a gente comparar as unidades de milhar. Veja que uma unidade de milhar é menor do que 2 unidades de milhar. Então, 1.245 é menor do que 1.065, ou 2.065 é maior do que 1.245. Aqui na letra C, vocês têm que prestar bastante atenção porque tem uma informação nova que a gente não viu na página 13. Murilo também vendeu 1.900 picolés de seriguela. Compare a quantidade de picolés de seriguela e de graviola. Então, seriguela vocês não vão achar naquela planilha do Murilo. Vocês vão ver que ele vendeu 1.900. E a quantidade de picolés de graviola vocês vão pegar na planilha. E vão responder as questões a seguir. Vão fazer o desenho nos ábacos igual à questão anterior. Qual sabor de picolé foi o mais vendido? Foi de seriguela ou foi de graviola? Qual a ordem que precisamos comparar nessa situação? Então, nessa situação, a gente vê que as unidades de milhar são iguais. Qual seria a próxima ordem que teríamos que comparar para ver qual foi o sabor de picolé mais vendido entre seriguela e graviola? 1.900 é maior do que 1.245, ou 1.245 é menor do que 1.900. Comparar é ver se as quantidades são iguais ou diferentes. Se forem diferentes, uma quantidade pode ser maior ou menor do que a outra. Número 2. Observe os números representados nos ábacos a seguir. Então, ali vocês vão observar, nós temos 3 ábacos, todos eles possuem a unidade de milhar e vão responder as questões a seguir. Letra A. Qual é o maior e qual é o menor número? Letra B. Escreva esses números do maior para o menor, ou seja, em ordem decrescente.
Letra C. O que você observa em relação aos algarismos usados para escrever esses números? Letra D. Usando esses algarismos, escreva 3 números diferentes dos que estão representados no ábaco. Número 3. Observe a altitude aproximada dos 3 picos mais altos do Brasil. O primeiro pico é o 31 de março. Ele possui 2.934 metros. O segundo é o Pico da Neblina. Ele possui 2.995 metros de altura. E o terceiro é o Pico da Bandeira, que possui 2.891 metros de altura. Letra A. Registre o nome do pico e sua respectiva altitude na tabela a seguir, do mais alto ao mais baixo. Então, o primeiro que vocês vão colocar é o pico mais alto e vão colocar a altitude deles em metros. Letra B. Qual é o pico mais alto? Vocês vão escrever ali no espacinho do lado. Letra C. Escreva os números que indicam essas altitudes do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente. Agora nós vamos na página 17, número 4. Veja a quantidade de copos de suco de fruta vendidos em uma lanchonete durante os 3 primeiros meses do ano. Na tabela a gente consegue observar os sucos, que são de morango, manga e limão, e os 3 primeiros meses do ano, que é janeiro, fevereiro e março. Ali nós conseguimos ver também a quantidade de copos de suco vendidos. O morango, em janeiro, vendeu 1.590, em fevereiro 1.598 e em março 1.591 copos de suco. De manga, 2.800 em janeiro, 2.080 em fevereiro e 2.008 em março. E o suco de limão foram vendidos 887 em janeiro, 880 em fevereiro, 900 copos de suco em março. Com base nesses números, vocês vão responder as questões A, B, C e D. Letra A. Em que mês foi vendida a maior quantidade de copos de suco de morango? Letra B. Em que mês foram vendidos 2.008 copos de suco de manga? Letra C. Quantos copos de suco de limão foram vendidos em janeiro? E letra D. Em que mês foram vendidos 9 centenas de copos de suco de limão? Número 5. Compare as quantidades e complete com é maior do que ou é menor do que. Na letra A, nós temos 2 ábacos diferentes. Cada um mostra uma quantidade diferente. Na letra A, o ábaco da esquerda equivale a 3.910 e o ábaco da direita equivale a 3.901. Então, eu posso concluir que o ábaco da esquerda é maior do que o da direita. Então, ali naquele espacinho, vocês vão escrever é maior do que, porque o ábaco da esquerda é maior do que da direita. Se por acaso fosse ao contrário, se o ábaco da esquerda fosse menor do que o da direita, eu colocaria é menor do que. E aí, meus amores, gostaram do vídeo? Viram a historinha da unidade de milhar? É bem legal, né? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda uma mensagem pra mim lá no meu WhatsApp. Eu tô com muita saudade de vocês. Um beijo e até a próxima!